Professor Valdo, deixa eu continuar aí para o meu raciocínio, você um pouco egoísta, mas de repente serve para uma porção. Essa semana eu andei assim um pouco agitada, porque eu tive umas questões fisiológicas, etc. Tudo bem. Aí, num determinado momento, eu procurei me centralizar e peguei o seu exemplo para mim, né? Eu pensei assim, o professor Valdo, ele não deve ter conflitividade grande, como eu estou tendo, né? Então, eu quero saber o seguinte, e vou perguntar para o senhor. Claro que a sua vida, a sua organização, está num nível tal em que o senhor tem a priorização da interassistência a maior. O senhor escreve... Estou fazendo força, é menos do que isso. Tá bom, mas então, menos. Pelo menos eu já tenho consciência disso. Tá bom. Aí, eu ainda não cheguei nisso. Aí, então, a parte das questões, vamos chamar assim, do dia a dia, corriqueiras, banco, tarará, tarará e tarará. Papagaio no fim do mês. Tarará. Aí, como é que o senhor faz para, sabendo que não tem essas coisas aí, que o senhor tem outras assessorias, como é que o senhor chega nisso? Eu não dou valor para dinheiro, começa por aí, nunca dei. Eu comecei a ter retrocognição com 3 anos de idade. Com isso, então, eu comecei a pensar. Aí eu via que amigos nossos, gente do interior, gente fanática, gente da religião, todo mundo queria entrar no voto de pobreza, para ser pobre o resto da vida, e ia ficar, até um certo ponto, na dependência dos outros. Eu comecei a dar conta nisso já menino. Falei assim, não, a pessoa tem que dominar esse processo. Aí eu comecei a ter retrocognições e lembrar dos meus processos de domínio disso. Vidas que eu tive como judeu, coisas desse jeito. Isso aí eu fui aumentando com o tempo e vendo. Agora, a hora que eu comecei a ver que o dinheiro era indispensável, porque todo mundo precisa dele, eu falei assim, ele tem que ser indispensável até o limite que ele não cria problema. Então, se você fizer isso, nós chamamos de pé de meia, os recursos aí econômicos que te dê uma certa independência econômico-financeira, você manda o cifrão para aquele lugar, quer dizer, para a holoteca, e fica livre disso. Então, a primeira coisa que acaba com o conflito é a pessoa não ter agruras econômico-financeiras. Tá. Para isso, então, ela tem que fazer um pé de meia. Tá. Eu, então, sabendo dessas coisas, não criei o pé de meia enquanto eu estava fazendo assistência demais, não. Mas depois eu resolvi fazer, num ano para o outro, eu fiz isso com o meu consultório. A hora que eu resolvi cobrar minhas consultas de medicina, eu apliquei aquele dinheiro na bolsa, arranjei aquilo que eu precisava. Mesmo Nunca mais porque, pensei né, em professor? dinheiro. Nunca mais pensei em dinheiro sério para mim. Eu penso em relação aos outros. Agora, com isso, você veja bem, já alivia demais o caminho de todo mundo, para mim e para os outros com quem eu vivo. Eu já não penso mais nisso. Agora, nós não podemos chegar nesse ponto de fazer um pé de meia de bilionário. Isso é burrice. Não. É perda de tempo. Porque depois de alguns milhões de dólares, a pessoa fica escrava do dinheiro dela. Ela tem que estar movimentando o patrimônio, olhando como é que vai ser, que investimento que ela vai fazer. Isso não é bom. Na época do Ibrahim Suede era o seguinte, com 5 milhões de dólares a pessoa já tinha problema. Hoje, como isso está desvalorizado, se a pessoa tiver 10 milhões de dólares, está no buraco, ela tem problema. Ela vai ficar escrava daquilo, vai ter que pensar muito, vai criar problema para ela. E outra coisa, aonde mexe com muito dinheiro pelo dinheiro, mexe em todos os processos também de outras pessoas. Aquilo envolve e invade. Há uma intrusão no holopensene da pessoa que tem o patrimônio. Isso é um problemão. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, vou arranjar um dinheiro, arranjo os imóveis e alugo para as pessoas mais ricas do que eu. Eu me considero rico. Eu sou rico de ideias, uma opção de coisa. Eu sou um cara milionário sobre esse aspecto. Agora, não sou rico em matéria de dinheiro, não sou milionário. Mas bilionário não sou. Mas poderia falar, porque hoje qualquer um é milionário.
Tem um monte de imóveis do Rio que estão valendo cada um deles um apartamento de 2 milhões. Então, esse negócio de ser milionário hoje depende do que é, tem que examinar o que é. Agora, o que se passa? Eu não tenho problema com isso. Então, isso já alivia. O conflito básico que atinge a humanidade, praticamente eu já mandei para o escambau. Ele não existe para mim. E qual é o outro conflito? O outro conflito é o mais? seguinte: a pessoa ter ambição por alguma coisa material. Eu não tenho. Isso é além do dinheiro. É muita gente que tem. Então, aquela pessoa que quer ir à Índia, que nunca foi, e ela está pensando nisso faz 22 anos, e só pensa nisso, mas não fez nada, velho. Isso é bobagem. Eu não tenho isso. Então, a outra coisa que eu arranjei é o seguinte: não interessa qual a dimensão que você está. Se você tem discernimento e tranquilidade íntima, não adianta você estar aqui ou estar em outra dimensão. Você está na intermissão ou está aqui na vida humana. Não interessa. Então, a primeira coisa, não me preocupo mais se eu vou dessomar, se não vou, quando, de que modo, banana para todo mundo que pensar nisso, não interessa. Você está entendendo? Agora, procuro ter no meu corpo como se eu fosse viver 200 anos. E procuro também ter no meu corpo como se eu fosse dessomar amanhã cedo. Então, eu procuro controlar isso para eu não estar suicidando lentamente, criando aí um processo de uma eutanásia fora de hora. De modo que isso tudo acaba com o processo do conflito. Sabe o que eu cheguei à conclusão aí, depois dessa crise aí que eu passei, ou estou passando, é que a gente se desvencilhar de algumas questões intrafísicas, tá? Mas a gente não ter segurança na possibilidade extrafísica, na inter-relação intrafísico e extrafísico, é que é o grande problema, concorda? Não, isso não é bem assim, não. O problema é mais de para-discernimento. Se você tem um discernimento com vocês, tudo também fica pequeno. Depende do que é, porque aí depende do nível, da profundidade, da sua lucidez a respeito da paraperceptibilidade, como é que você está, o que você faz com isso. Agora, aí entra o processo da interassistencialidade. Se entra, está tudo bem. Agora, o problema todo é que existe um nível crescente de maturidade, que a gente não pode esquecer. Tá. Eu até hoje estou estudando a minha maturidade, que é o discernimento com a hiperacuidade, perante tudo, mas não é só a multidimensionalidade, é tudo. Então isso aí é muito importante. As minhas reações perante as pessoas, perante os seres vivos, perante as realidades do cosmos, perante os contextos, agruras, vicissitudes, problemas, estresse e outras coisas mais. Então isso, como é que eu reajo? Isso aí é seríssimo. Agora, uma coisa que é importante nisso é o seguinte: um infarto aos 28 anos, arranjei uma hipertensão que eu tenho o tempo todo e tomo remédio. Mas veja, ó, eu não tenho problema. Esse sistema nervoso secundário, eu já mandei para o espaço. Eu domino o processo. Agora, se eu domino o secundário, eu já posso começar a dominar o discernimento, que é o central, sistema nervoso central, que é esse aqui. Que nós temos o central e o periférico, que é o coração que bate, independente da gente, essa coisa toda, que é o sistema nervoso secundário, simpático, parasimpático, etc. Tal. Então, isso tudo, eu não tenho mais problema com essas coisas. Então, o meu problema é um só. É ver o que é que eu estou escrevendo, porque a minha atividade central, que eu nomeei para fazer aos 9 anos de idade, foi escrever. Eu queria ser escritor para mostrar as realidades que eu já vi no cosmos. E é o que eu estou fazendo. Agora, o meu problema hoje é saber escrever, mostrar essa situação, ter paciência de fazer revisão. Eu mesmo escrevi agora recentemente um verbete para o dicionário sobre a paciência do revisor como sendo um hobby. Para mim é um hobby. Eu faço, você vê isso tudo aqui, eu vejo tudo que está escrito o tempo todo.
É um hobby. Eu me divirto com isso. É aquele negócio da automotivação, trabalho e lazer. Entende? Então, eu tenho isso também como um coadjutor, você está entendendo? Do processo da anticonflitividade. Agora, o problema todo é o seguinte, depois de muitos anos, a minha vida é toda certinha, matemática, um relógio, tudo acertado, eu não tenho nada que escapa fora da situação, entende? Tudo tem disciplina. Então, com essa organização, você erra menos, você já sabe as suas possibilidades. O problema agora é coordenar horários, isso e aquilo, o que você vai fazer, o tempo todo a gente vê. E eu anoto tudo, porque eu não posso desperdiçar minha memória com coisas secundárias. Então, a maior parte dos processos administrativos eu passo tudo para o papel. Eu não vou acabar com a minha memória, que eu preciso saber outros conceitos. Eu quero aprender novos conceitos todo dia, se for possível. Então, isso aí, eu não quero trocar o espaço disso por um problema para marcar um negócio que eu tenho amanhã. Bobagem. Então, eu ponho tudo no papel. O papel existe para isso. E depois, qualquer coisa, a gente leva para o computador, faz arquivo, etc. Obrigada, professor. De modo que vamos nessa. Vale a pena.